Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, nós vamos estudar sobre ângulos. Eu vou dar para vocês as definições, os elementos do ângulo, só que como medir um ângulo, a gente vai aprender quando a aula voltar a ser presencial, que aí eu vou de mesa em mesa, explicando a vocês como a gente mede um ângulo. Hoje nós vamos ficar com os conceitos básicos, tá? Vamos começar observando essa imagem desse carro parado aqui. Vocês estão vendo que tem uma parte azul aqui e uma parte vermelha. Vocês saberiam me dizer o que significa essa parte azul aqui e essa parte vermelha? É porque quando o motorista está dentro do carro, ele tem um campo de visão, ou seja, um ângulo de visão. Essa parte azul é o ângulo de visão do motorista, é o que ele consegue enxergar de dentro do carro. Essa parte vermelha é o que foge do ângulo dele, então ele não enxerga esse pedestre aqui. O pedestre está fora do ângulo de visão dele, tá bem? Então não dá para o motorista perceber tudo que ocorre à sua volta. A região que ele consegue ver é o campo de visão dele, que a gente pode falar que é o ângulo de visão dele também, tá bem? Afinal, o que é um ângulo? Então, aqui a gente vai para a definição, mas só para iniciar. Na próxima página a gente tem uma figura. Ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essas semirretas são os lados do ângulo, e o ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Vamos olhar na imagem essa definição. Aqui é o vértice. É como se eu tivesse feito um pontinho no papel e desse pontinho eu traçasse as duas semirretas. Vocês lembram que no início do ano a gente estudou reta, semirreta, segmento de reta? A reta, ela tem início num ponto, a semirreta, aliás, ela tem início num ponto e é infinita para o outro lado, tá? Então, para formar um ângulo, eu preciso de um ponto e de duas semirretas partindo desse ponto. Esse ponto de onde as duas semirretas partem, que a gente deu o nome de ponto O, é o vértice do ângulo. E a semirreta OA é um lado do ângulo e OB é o outro lado do ângulo. A gente pode dar o nome desse ângulo de AOB. Sempre o vértice fica no meio e pode ter o acento circunflexo aqui, mas se não tiver também não está errado. É sempre lembrar que é na ordem uma semirreta, o vértice e a outra semirreta. Aqui nós temos uma figura, outra figura representando um ângulo. Olha só, em geral, como na figura anterior, usam-se 3 letras maiúsculas para marcar os pontos. Um dos pontos é a letra O, que é o vértice. O ponto A representa a ligação de O até A, ou seja, a semirreta OA. E o ponto B, a ligação de O até B. E essa região aqui, essa abertura, é a medida do ângulo. Esse ângulo aqui mede 30 graus. Essa bolinha aqui significa grau. Então, M de medida do ângulo AOB é igual a 30 graus. Ou eu posso representar ângulo AOB dessa maneira, sem o acento circunflexo, ou com ele. Tanto faz, tá? Outra forma de nomear um ângulo é usando simplesmente uma letra minúscula. Olha só, eu chamo esse ângulo de ângulo A. Eu não marquei as semirretas e nem o vértice. Eu dei o nome a ele de ângulo A. Com ou sem acento, tanto faz, tá? Agora, olha como que os ângulos estão presentes na nossa vida e a gente nem se dá conta disso. Aqui a gente tem 5 figuras em que a gente pode observar a utilização de ângulos. A primeira, a gente tem um carro em uma estrada. Toda vez que o carro faz algum movimento, se ele vai fazer uma ultrapassagem ou se ele vai fazer uma curva, ele tem que mudar a direção. Então, a gente fala que ele fez uma mudança de, por exemplo, 30 graus para a esquerda, 40 graus para a direita. Então, os movimentos são determinados por ângulos. O jogo aqui de botões, para o menino lançar um botão para fazer o gol, ele vai ter que ter um ângulo de lançamento. Se ele lançar em linha reta, ele não vai atingir o gol. Ele vai ter que lançar nesse ângulo aqui, ó, que não é
uma linha reta até a outra extremidade. Vai ser uma linha inclinada daqui até aqui, tá bem? É o ângulo em que ele vai lançar o botão. Aqui na bicicleta, a roda da bicicleta, toda vez que ela dá uma volta completa, a gente fala que ela girou 360 graus. O pedal da bicicleta também, toda vez que ele sai do lugar e volta para o lugar, ele está dando um giro de 360 graus. A perna do menino aqui, isso aqui é a abertura da perna dele. É o ângulo que ele conseguiu abrir a perna, tá? E aqui o relógio. O relógio eu uso muito para explicar ângulos. Por quê? Uma volta completa são 360 graus. Toda vez que der um giro completo, a gente tem 360 graus. E a cada vez que eu dou um espaço do 12 para o 1, do 1 para o 2, eu estou andando 30 graus. Por que 30? Se o relógio inteiro são 360 graus e ele está dividido em 12 partes, 360 dividido por 12 dá 30. Então, eu posso chamar isso aqui de ângulo, ó. Aqui são as semi-retas, o ponto vermelho é o vértice, e se eu quiser saber a medida desse ângulo, ó, 30, 60, 90, 120 graus. Aqui nós temos um ângulo de 120 graus, aproximadamente, porque para ser 120 certinho, tinha que estar aqui no 9 certinho, mas aproximadamente 120 graus. Aqui, de novo, nós temos o formato de um relógio, o centro do relógio é o vértice, e os dois ponteiros estão juntinhos, marcando meio-dia. Quando os dois ponteiros estão juntos, esses ponteiros, como eu disse, eles representam as semi-retas, a gente fala que esse ângulo mede 0 grau, ou seja, ele é um ângulo nulo. Agora, quando essa semi-reta sair daqui e vir para cá, aí eu vou ter uma abertura. Aí eu vou ficar com um ângulo de 30 graus. Quando ela vier para cá, 60 graus. Aqui, 90. E quando ela der uma volta inteirinha e chegar aqui de novo, ela vai ter girado 360 graus, tá bom? Outro exemplo do relógio. Aqui a gente fala que esse ângulo mede 90 graus. Por quê? O relógio saiu do 12 e foi até o 3, ó. 30, 60, 90. Se a gente for usar o instrumento para medir isso aqui, não vai dar 90 certinho, não. Isso aqui é só como exemplo, tá, gente? Para eu falar que esse ângulo mede exatamente 90 graus, essa semi-reta, ou seja, esse ponteiro aqui, ele tinha que estar nessa direção certinha aqui, na vertical certinha. Mas só para vocês terem uma noção de definição de ângulo. Agora aqui são os instrumentos usados para medir o ângulo, são os transferidores. Esse aqui é um transferidor em formato de círculo, aqui está invertido, tá, gente? Eu vou até arrumar. Isso aqui, ó, isso aqui tem um formato de círculo, dividido em 360 partes, e esse aqui é um semicírculo, dividido em 180 partes, tá? Eu prefiro, para usar na sala de aula, esse aqui. Eu acho, para vocês entenderem como medir um ângulo, esse é melhor. Quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai fazer isso, tá? Vai aprender a usar o transferidor. Aqui, a definição de ângulo reto. Imagina os ponteiros do relógio, um aqui no 12 e o outro aqui às 3 horas. Tá vendo que uma reta está na vertical e outra na horizontal? Então, eu falo que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Toda vez que o ângulo tem 90 graus, a gente usa esse quadradinho aqui para representar. E o nome que a gente dá ao ângulo de 90 graus é ângulo reto. Aqui a abertura da perna do menino. Eu posso falar que ele deu um chute com a abertura de 90 graus, tá? Agora o ângulo raso. Olha a posição das pernas das atletas. É quando as pernas delas aqui a gente vai usar como se fossem as semi-retas. Então, a abertura de perna delas é de 180 graus, porque essa volta inteirinha aqui, ó, se eu fosse pegar o transferidor e medir,
eu ia medir esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é meia volta, ou seja, 180 graus. Uma volta inteira não são 360? Meia volta, 180 graus. Tá bem? Gente, aqui nós temos dois transferidores medindo ângulos. A gente vai observar primeiro esse transferidor que está à nossa direita. Esse transferidor aqui, tá vendo que eu tenho um ângulo? Essa abertura aqui é um ângulo, tá vendo? Uma das semi-retas está no 0 e a outra está no 50. Então, eu falo que esse ângulo mede 50 graus. Eu dou o nome desse ângulo de ângulo agudo. Por quê? Ele tem menos de 90 graus. Olha onde está os 90 graus. Aqui, tá vendo? Para ele ser um ângulo reto, a outra semi-reta, essa aqui, teria que estar nessa direção aqui. Não vai sair certinho não, porque é difícil, tá, gente? Ó. E eu posso medir, para falar se um ângulo tem mais de 90 ou menos, uma folha de caderno. Isso aqui seria a quina da folha de caderno. Deixa eu mostrar com o apontador para vocês aqui. Ó, isso aqui seria a quina da folha de caderno. Aqui não está menor que a quina da folha, então é um ângulo agudo, tem menos de 90. Agora, olha só essa abertura. Passou dos 90, então eu falo que esse ângulo aqui é obtuso. Se eu fosse marcar com a caneta aqui também, ó, o 90 não está aqui. Ó, passou de 90, se eu colocasse a folha do caderno aqui, ia sobrar ângulo. Então, se é mais de 90, é 120 graus, tá bem? Gente, voltando aí nos ângulos, que eu falei do menos de 90 e o mais de 90, então, eu voltei com essa imagem só para falar que esse é o obtuso, porque a abertura dele é de mais de 90 graus, tá bem? Agora, o ângulo de um giro completo é o ângulo de 360 graus. Olha o bailarino, vocês já viram quando ele faz um giro completo em torno do corpo? Então, a gente fala que ele girou 360 graus, ele saiu dessa posição, deu uma volta inteira e voltou para a mesma posição. A Terra também, o movimento que ela faz em torno dela mesma, ela não vai girando? Ela gira 360 graus. Isso aqui é um modelo de uma figura quando a gente tem uma projeção, que a figura fica girando, então ela pode girar 360 graus, tá bem? A gente usa muito também como exemplo, para vocês entenderem a abertura de ângulo, o skate. Dependendo, quem anda de skate aí vai entender. Tem movimentos de skate que fala assim, ele girou 90 graus, ele girou 180 graus. Então, o ângulo está muito presente no nosso dia a dia. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês entenderem um pouquinho o que é um ângulo agudo, obtuso, reto, nulo, raso. Olha, nenhuma circunferência, uma volta completa são 360 graus. Aqui as duas semi-retas estão juntas, então eu tenho um ângulo de 0 grau. Agora, uma das semi-retas já andou um pouquinho. Aqui eu tenho um ângulo de 40 graus. Aqui ficou uma na vertical e outra na horizontal, 90 graus. Aqui passou do 90, então ele tem mais de 90, 115. Ó, aqui é um ângulo nulo, agudo, porque menos de 90, reto, porque 90, obtuso, porque é 115. Agora, quando está medindo 180 certinho, igual eu dei o modelo lá da perna da atleta, esse ângulo aqui é um ângulo raso, ele mede 180 graus. E aqui, depois ele ter dado uma volta completa, ó, ele andou até voltar. Aí ele deu um giro de 360 graus, ó, 90, 180, 270, 360 graus. É um ângulo de uma volta que a gente determina. Agora, gente, vocês têm uma folha de atividades em anexo aí também, vocês vão fazer, vocês têm o prazo de 3 dias para fazer e retornar a resposta no aplicativo. Bom trabalho para vocês, qualquer dúvida, eu estou aqui, podem me chamar no WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. Beijos e até a próxima aula.